Conversamos agora com o Paulo Abrão, que foi secretário executivo da Comissão Interamericana de Desenvolvimento Humano da Organização dos Estados Americanos e também foi secretário nacional de Justiça. Boa noite, professor Paulo Abrão. Prazer falar contigo. Boa noite. Professor, nas últimas semanas, a ilha de Cuba ela ganhou o seu noticiário, não só aqui na América, como de todo o mundo, por conta de manifestações que vem acontecendo na ilha. Mas a gente sabe também que a ilha caribenha, ela há décadas sofre um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Eu queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, este atual momento vivido na ilha de Cuba. Bom, a ilha de Cuba ela vive as consequências de um embargo econômico que afeta as capacidades institucionais do país em promover o seu desenvolvimento humano, bloqueando as possibilidades de relações comerciais normalizadas, inclusive com países que são considerados amigos, devido às sanções e o cerco que se vai fazendo, inclusive ao redor da própria iniciativa privada, que tenta manter relações econômicas normalizadas com o país, e obviamente que isso vai empurrando o país a um déficit de desenvolvimento tecnológico, de acesso a bens, de acesso a novos produtos. Bem, para piorar a situação, a pandemia ela trouxe elementos consequências sociais que, tal qual em outros países tem sido sentido, também em Cuba isso tem acontecido, né? A falta de insumos necessários para poder fazer a contenção pandêmica, a incapacidade de poder estar no rol dos países prioritários para o recebimento das vacinas que já haviam sido desenvolvidas, ao ponto de o país ter que desenvolver a sua própria vacina. E isso, obviamente, tem um atraso e uma consequência no seu calendário de saúde pública. Isso obviamente, resultou nesses últimos dias em manifestações de insatisfação social nas ruas de Cuba. Essas manifestações foram amplificadas internacionalmente e trouxe de volta a discussão ao redor de Cuba, né? Como se houvesse aqui alguma novidade em relação a esse processo histórico de isolamento do governo cubano. De maneira que houve uma reação também dos setores progressistas internacionais para que voltasse a chamar a atenção não apenas dos aspectos que são críticos, que tem a ver inclusive com parte de críticas dentro da agenda de direitos humanos, porque há acusações de que parte dos manifestantes foram presos e também isso não estaria compatível com os estándares internacionais em matéria de direitos humanos, em matéria de respeito ao direito à livre manifestação, mas a tônica que se busca é equilibrar uma leitura um pouco mais global sobre a realidade cubana, que possa também trazer à tona um pensamento crítico a respeito das consequências desse embargo, que é condenado internacionalmente, inclusive no Conselho de Direitos Humanos da ONU, nos espaços internacionais. As declarações que se aprovam anualmente contra o embargo econômico, elas se acumulam e elas são hegemônicas, elas são quase unânimes, não? Para que esse embargo possa ser levantado. Recentemente, dentro também da OEA, se tentou reativar a discussão em relação a Cuba, né? Convocando-se uma sessão do Conselho Permanente da organização por parte do Uruguai, que ocupa a presidência pro tempore do Conselho Permanente, mas por iniciativa do secretário-geral, mas essa iniciativa ela também foi obstaculizada de maneira crítica por parte, especialmente dos países do Caribe, né? Os 13 países do grupo CARICOM se manifestou rechaçando a possibilidade de se convocar uma reunião que pudesse ter uma perspectiva unilateral sobre a crise de Cuba, mas fundamentalmente porque entendem que esse país, há mais de 60 anos, autonomamente decidiu sair e não pertencer mais. Em 1962, Cuba foi suspensa pela Assembleia Geral da organização e nunca mais voltou.
Então, os países do Caribe acusaram essa tentativa de recolocar o tema na agenda de discussão da OEA como, literalmente, né, como um uso da OEA para promover discórdia sobre Cuba. Então, para ver que esse não é um tema que realmente é um tema pacificado, envolve algumas complexidades e, nesse momento, o que deveria valer como princípio máximo é uma solidariedade com o povo cubano, para que eles pudessem encontrar os caminhos, receber os insumos da pandemia e atender às necessidades da sua população. Inclusive é complexo mesmo, até porque as narrativas com relação a Cuba ao longo dos anos foram capturadas, principalmente pela extrema-direita. Cuba virou quase que uma forma de falar mal de progressismos e, inclusive, fonte de muita fake news. Não Cuba, né? Essa apropriação, é isso que eu quero dizer. E aí, professor, o que eu queria pedir ajuda para o senhor historicamente para nos situar no momento histórico, lá de 2014, voltar um pouco no tempo, quando o então presidente cubano Raul Castro e o presidente dos Estados Unidos ensaiam essa mudança de relação. De lá para cá, o que aconteceu, o que é verdade e o que é mentira, e como isso impacta o que está acontecendo hoje? Veja, a visita do ex-presidente Obama a Cuba foi um marco histórico. Ele representava, não pode haver dúvida de que isso representava um passo para o restabelecimento de relações e para o estabelecimento de outros parâmetros para essa convivência internacional. Era uma agenda de abertura, as empresas aéreas americanas restabeleceram seus voos para Cuba. Quem não vai se lembrar daquelas imagens dos turistas americanos entrando em Cuba deslumbrados por curiosidade, voltando a visitar, e também familiares se reencontrando depois de muitos anos, né? E o que significou essa tentativa de reorientação da política exterior americana sobre Cuba. Essa tentativa ela foi resultado de uma crítica, uma autocrítica, que percebeu que o isolamento de Cuba não ia resultar em mudanças sociais e muito menos em reformas que se pudessem considerar reformas dentro do ponto de vista da democracia liberal aceitáveis. E que, na verdade, toda essa política de isolamento só empurrava ainda mais a que as autoridades cubanas mantivessem uma posição defensiva por todo o histórico de ataques que sofreu ao longo dos anos anteriores. Então foi uma revisão dessa política exterior, mas que foi interrompida com a chegada do Trump no poder e obviamente que se reorganiza todo o discurso sobre qual é a relação dos Estados Unidos com Cuba, de novo com toda a lógica de declaração de Cuba como inimigo, como um lugar de exportação de terrorismo para a região, ou seja, todo esse pensamento extremista, radical extremista, né, de direita, ele volta à tona e orienta a política exterior americana. Isso realmente implicou em retrocessos. Primeiro se suspendeu todas aquelas medidas que o governo Obama havia construído num pacto que havia sido um novo pacto que havia sido organizado, e pior, aprofundou as sanções econômicas com novas medidas. Essa carta, esse manifesto de intelectuais, políticos e líderes sociais do mundo inteiro, ela faz um chamado para revogar as últimas sanções econômicas do governo Trump. Então, para veja que nem é um chamado a que se pudesse superar todos os problemas históricos dessa relação que afeta tanto o povo cubano, né? E que leva o país a viver uma das piores crises econômicas em 30 anos. Né? Ou seja, atores cubanos, do governo cubano, e atores sociais políticos hoje chegam a comparar a situação que o país está vivendo ao período especial, que foi aquele período subsequente ao fim do apoio da União Soviética ao país depois da queda do Muro de Berlim. Então, é uma situação realmente crítica e complicada. O PIB do país caiu em mais de 11% no ano passado, né?
E os problemas estruturais começaram muito antes, em razão do embargo econômico, como nós já comentamos. Com certeza. Agora, professor, e tudo isso, lembrando, no meio de uma pandemia mundial, e aí a ilha sofrendo esses embargos, que do ponto de vista dos direitos humanos é um ataque sem precedentes. Agora, professor, nas manifestações das últimas semanas, muito se especulou sobre a quem interessava essas manifestações e de onde essas manifestações partiram. A partir de agora, o que esperar de tudo isso, né, da situação real de Cuba, o que esperar daqui por diante, né, nesse cenário caótico que o senhor falou, que a gente está presenciando de pandemia, desses embargos ainda, que afeta, não tem como ser diferente na ilha cubana? Bom, do ponto de vista das liberdades públicas, não é aceitável, nem em Cuba, nem no Brasil, nem no Chile, nem na Colômbia, nem no Haiti, nem no Equador, e nem nos Estados Unidos, o uso desproporcional da força para poder restringir o direito à livre manifestação, que pertence a todos nós como direito humano, consagrado em declarações e tratados internacionais. Então, desde o enfoque de direitos humanos e desde a comunidade de direitos humanos, um chamado a que as autoridades cubanas, no enfrentamento dessa difícil realidade, independentemente da motivação pelas quais, ou dos interesses pelos quais estejam motivando essas manifestações, existem limites que não se autoriza para que as forças estatais repressivas possam utilizar. Isso são princípios de direitos humanos, e essa crítica nós devemos e podemos fazer com muita tranquilidade, porque ela não é nenhuma contradição e ela não é nenhuma alternativa ao pensamento crítico sobre a situação que Cuba também vive. Então, acho que o governo, nesse momento, o que ele tem para frente é um grande desafio de demonstrar que ele tem uma capacidade de administrar essa crise dentro de um marco de respeito aos direitos humanos, né, sem repetir o mesmo tipo de violência repressiva que os governos de direita na região têm feito. No Chile fizeram, na Colômbia têm feito, no Equador fizeram contra os povos indígenas, na Bolívia, da ANES, fizeram contra o povo indígena. Então, que sem repetir essas mesmas práticas, até para mostrar que realmente se trata de um país que busca defender valores diferentes. Então, esse é um ponto crucial para poder limpar aos olhos da comunidade internacional que se trata única e exclusivamente de uma situação de violações de direitos humanos que impede a discussão de fundo, que é quais são as condições históricas e estruturais que levam a ilha a viver esse momento de crise econômica, um dos piores da sua história, e que agora, para resolver isso, vai depender de um enfrentamento que passa por questões estruturais, mas também passa por um levantamento das sanções econômicas para se permitir que possam chegar ajudas internacionais sem constrangimentos. Lembremos que, por exemplo, o ano passado, acho que há 2 anos, a própria China anunciou que ia construir um novo programa de apoio a Cuba, ou de relações com Cuba, que seriam muito similares ao tipo de aporte que antes era dado pela União Soviética, que acabou, que poderia permitir que Cuba pudesse voltar a se desenvolver, mas mesmo os empresários dentro da China foram obstaculizados de fazer inversões, porque começaram a sofrer sanções das suas empresas privadas que também atuavam com o governo dos Estados Unidos, gerando prejuízos na casa de bilhões, retrocedendo e voltando atrás na sua disposição de negociar com Cuba. Então, é um jogo pesado, é um jogo muito pesado, e que, bom, nesse momento, para cuidar dos valores e dos legados que Cuba representa em matéria de construção de um outro projeto social, é preciso que se tome muito cuidado com a agenda de direitos humanos, e é preciso que se busquem caminhos novos para uma nova interlocução com os Estados Unidos. Não está claro, por exemplo, se no governo Biden vai haver uma mudança ou não vai haver uma mudança em relação à política exterior que o Trump reorganizou recentemente. Hoje ou ontem mesmo, os Estados Unidos anunciaram o novo representante
deles dentro da OEA, não? Originário também da Flórida, onde convivem dois pensamentos cubano-americanos, né? Um vinculado aos democratas e um vinculado aos republicanos. Nos últimos anos, os anos Trump, foi esse setor da Flórida vinculado aos republicanos que orientou a política, enquanto que agora é um novo momento de posicionamento desse grupo cubano-americano da Flórida em influenciar nessas relações do Departamento de Estado. Até foi muito interessante as observações que fazem analistas internacionais de como o governo dos Estados Unidos muito rapidamente nomeou esse embaixador. Coisas que no governo anterior, por exemplo, só foi ocorrer 10 meses depois do início do mandato. E esse já aconteceu. Então tem algo aí que provavelmente poderá acontecer, mas as coisas não estão totalmente definidas. Isso, inclusive, para a gente concluir, eu ia justamente perguntar isso, né? Embora Biden já mostre desde o início que queira se distanciar e se diferenciar do seu antecessor, do trumpismo de uma forma geral, se essa nomeação, se esses movimentos podem de fato indicar alguma coisa ou ainda é cedo na sua avaliação? Acho que são aspectos que não dependem apenas de vontade pessoal. Veja, o perfil desse novo embaixador, que também vem da Flórida, mas agora vinculado, é cubano-americano, mas vinculado à visão democrata, é um cidadão que no passado apoiou a política do Obama de reaproximação com Cuba. Então, esse é um elemento histórico muito importante, que pode ser que seja um indício de que possa se tentar retomar aquela agenda, né? Mas a verdade é que os contextos mudam, né? E passados 4 anos de aprofundamento de uma agenda de relação radicalizada, é muito difícil reconstruir alguns passos que às vezes são sem retorno. Então acho que a gente tem que realmente acompanhar, ver como que isso vai ser. Não é só apenas no âmbito da OEA, mas também dentro da Secretaria de Assuntos Hemisféricos dentro do Departamento de Estado. E tem que ver como a correlação, acho que um fator importante também é a correlação regional de forças dentro da própria região. Então, o fato de que estejam ganhando governos, estejam ganhando setores progressistas nas eleições de determinados governos, Argentina, no México, na Bolívia, agora no Peru. Esse equilíbrio regional, essa declaração crítica dos 13 países do Caribe, esse equilíbrio regional também vai fazendo com que os Estados Unidos se reposicione, porque essa não é uma relação apenas que tenha efeitos na bilateralidade entre os Estados Unidos e Cuba. Ela repercute para a região por toda a influência histórica e pelo fato do que isso pode representar, não apenas em termos de traumas do passado em matéria de intervenção, mas pelo fato do que isso pode representar de potencial futuro em relação à realidade dos outros países também. Então tem fatores de correlação de forças regionais que também poderão influenciar. Vamos ver como avançam as próximas eleições na região. O Chile tem eleições agora, o Brasil tem eleições o ano que vem. Isso tudo pode gerar aí um novo ambiente que favoreça mediações, que favoreça a criação dos canais de diálogo que deem as condições para que esses atores que sejam favoráveis a essa nova forma de relação, ou quem sabe resgatar a agenda Obama para Cuba, tenham as condições para fazê-lo. Tá certo. Quero agradecer demais a participação do Paulo Abrão, que foi secretário executivo da CID-OEA e secretário nacional de Justiça. Professor, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade, mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Abraço, professor.